Sistema operacional Windows, parte 1. Eu sou o Fábio, o seu professor de informática. Bora pra cima? Sistema operacional Windows. Então, o que a banca quer sobre o Windows? Então, é sempre bom a gente, antes de iniciar um conteúdo, para o edital e saber exatamente o que a banca quer. Eu resolvi dividir esta aula de Sistema Operacional Windows em 3 aulas, para não ficar muito extenso. Então nós vamos ter a parte 1, que é teoria, parte 2 também teoria, e a parte 3 apenas questões. Vamos resolver 15 questões que são potenciais de estarem na sua prova. Beleza? Então são 15 questões que têm o potencial de estar na sua prova. Então não deixe de assistir essas aulas, tranquilo? Então vamos lá. O que a banca quer sobre o sistema operacional Windows? Estrutura de diretórios e arquivos, permissões de acesso, ocultação e localização de arquivos, uso básico de linha de comandos, que para o Windows é CMD e PowerShell. O Bash é para Linux. Tranquilo? Se a prova fosse hoje, você estaria apto a resolver esta questão? Ao término destas aulas, com certeza, você estará apto a resolver esta questão, entre outras que são potenciais de estar na sua prova, tranquilo? Então, nós vamos deixar para resolver essa questão na parte 3, tranquilo? Que nós vamos resolver 15 questões do sistema operacional Windows. Então, o que vem a ser um sistema operacional? Como o nome diz, sistema. Assim como lá na biologia, nós temos sistema digestivo, sistema respiratório. Então, o sistema ele vem a ser um conjunto de partes para formar um todo. Assim acontece também no sistema operacional. Então, ele é um conjunto de programas que gerenciam recursos, processadores, armazenamento, dispositivo de entrada e saída, de dados da máquina e seus periféricos. Então, este é o conceito de sistema operacional. O sistema operacional ele tem uma forma de interação com os usuários. A banca, geralmente, ela gosta de cobrar sobre shell e kernel. Então, o que vem a ser um shell? O shell ele é um interpretador de comandos. Seja esse comando via linha de comandos ou via gráficos, via janelas. Então, o shell ele vai interpretar os comandos e dialogar com o kernel e executar o comando. Tranquilo? O que vinha a ser o kernel? O kernel é o núcleo do sistema operacional. Então, o kernel, ele que dialoga com o shell para dialogar com o hardware, para executar a tarefa. O kernel, ele é o sistema operacional propriamente dito. Então, ele que vai ter aquelas funções de gerenciamento. Ele que vai gerenciar processador, vai gerenciar memória, vai gerenciar o disco rígido. Não é o processador que faz a tarefa de ir lá buscar um processo, uma aplicação de algum aplicativo foi executado. Não é o processador, é o kernel que tem essa função de gerenciar, joga para o processador faz o trabalho dele, ele busca e dá o resultado para o usuário. Tranquilo? Então o usuário ele vai interagir com o shell através de quê? De linha de comandos, que é pelo o prompt de comando ou PowerShell, ou através de gráfico. Pode ser pelo Windows Explorer, por exemplo. Tranquilo? O shell interpreta os comandos e dialoga com o kernel, que vai dialogar com o hardware. O usuário também ele pode interagir com aplicativos que estão instalados no sistema operacional. Então, o aplicativo ele vai dialogar com o System Calls.
System Calls são partes do sistema operacional para interagir com os aplicativos e, por sua vez, vai interagir com o kernel e vai interagir com o hardware. Tranquilo? Ficou simples aí? Ficou claro? Então, o sistema operacional é propriamente dito aí o kernel. Geralmente cai na sua prova aí sobre o shell, que é o interpretador de comandos, sobre o kernel, que é o núcleo do sistema operacional. Beleza? Então, a função do sistema operacional: gerenciar. Pega esse bizu, gerenciar. Gerenciar recursos, gerenciar software e aplicativo, gerenciar os processos. Os processos são justamente os aplicativos que estão sendo executados. Então, ele interpreta esses processos. Gerencia recursos físicos, gerencia sistemas de arquivo. Ele é uma interface entre o usuário e o computador, o sistema operacional, sendo uma plataforma para a execução dos demais programas. Tranquilo? Então vamos ver as características. Quais são as características? Essas características elas também são muito importantes. Geralmente vem caindo em provas de concurso algumas dessas características. Então vamos ficar atento a essas características do sistema operacional Windows, porque lá em Linux nós também vamos ver essa questão de características e lá algumas dessas características são diferentes. Tranquilo aí? Então vamos lá. Ele é um software proprietário. Ele é um payware. Por quê? Porque você tem que pagar para usar. E mesmo você pagando, você não pode estar distribuindo. Você paga para usar. Tranquilo? Por isso que ele é um software proprietário. Ele é multitarefa, porque ele consegue resolver várias tarefas ao mesmo tempo. Você consegue digitar um texto enquanto está ouvindo uma música, e assim entre outras tarefas. Ele é multiusuário, porque vários usuários podem se cadastrar no sistema operacional. E assim cada um pode ter suas preferências ali, né? Fora do sistema operacional, né? Fora do sistema computacional, a gente pode entender isso como num caixa eletrônico. Você vai lá, coloca seu login e senha, usa, pega seu dinheiro e sai. Outra pessoa chega, coloca seu login e senha, tira seu dinheiro, sem interferir lá no seu, sem interferir no primeiro. Então, isso é a característica de multiusuário. O sistema operacional Windows, ele tem essa característica, multiusuário. E o que vem a ser a multisseção? Multisseção, ele é relativo a várias pessoas acessarem remotamente. Várias pessoas podem acessar o sistema operacional de forma remota. Cuidado para não confundir com virtual, né? Não é acessar de forma virtual, é acessar de forma remota. Tranquilo? Ele é multiplataforma. Esse multiplataforma, ele é relativo ao sistema operacional Windows ser compatível com outros hardware, por exemplo, né? Por exemplo, ele é compatível com tablet, ele é compatível com algumas IoTs. IoTs são Internet das Coisas. Ele é, por exemplo, uma câmera que você consegue acessar ali via internet. Se ela for bem complexa, ela vai precisar de um sistema operacional. E o Windows, ele dá suporte a esse tipo de IoT, né? Tranquilo aí? Então ele é multiplataforma. Ele não é feito só para o computador. Entendeu? Então isso é a característica de multiplataforma. Ele é preemptivo. Essa característica preemptiva está ligado ao multitarefa. Ele é capaz de encerrar tarefas e iniciar outra. Encerrar tarefas e iniciar outra. Isso é a característica de preemptivo. Monolítico, híbrido. Os primeiros sistemas operacionais Windows, eles eram apenas monolíticos. Agora, eles conseguem ser híbridos. Isso é relativo ao trabalho que é executado lá no kernel. Agora ele tem micronúcleos que vão agindo ali
nessa questão do gerenciar processos, entendeu? Então, ele tem micronúcleos, então ele tem essa característica híbrido. Sistema de arquivos FAT e NTFS. Essa característica, ela é a questão de organizar arquivos. Essa imagem justamente representa um HD. Ele é feito de discos que tem essa divisão de trilha e setor. E a junção de vários setores também é chamada de cluster. Então, o sistema de arquivo, hoje o Windows ele trabalha com esse sistema de arquivo NTFS. Os primeiros sistemas era pelo FAT, hoje é o NTFS. E o que ele faz? Ele é responsável por organizar os arquivos. Ele organiza os arquivos. E nós temos esse MFT e o Journaler. Eles são responsáveis para ajudar o sistema de arquivos. Ele atua nesse sistema de arquivo NTFS. MFT e o Journaler, eles ajudam a organizar, né, como metadados, por exemplo. Ele é dados de dados. Então, os dados que são guardados, eles vão guardando ali algumas características dos dados, justamente para poder ser localizado. Então, é uma organização, assim como num sistema de garagem. Tem que ter os espaços certinho ali para colocar o carro, o tamanho do espaço. Você tem que ter condições de guardar o carro e depois voltar e saber onde é que o carro está. Assim acontece com o sistema NTFS. Beleza? Nome de arquivos. O nome de arquivos você pode salvar com até 260 caracteres. Pode ser questão de prova, então é interessante saber isso aí. Ele não é case sensitive. O que vem a ser isso? Ele considera as letras maiúsculas iguais às letras minúsculas. Se você salvar um arquivo, por exemplo, o nome do arquivo Fábio com letra maiúscula e depois salvar o arquivo com letra minúscula Fábio, ele não vai aceitar, porque ele considera sendo a mesma coisa. Então ele não é case sensitive. Suporte a monitor touchscreen. Essa tecnologia é Windows Ink. Então ele suporta o touchscreen. Se tiver essa tecnologia, Windows ele vai aceitar. Suporte a autenticação biométrica. É o Windows Hello. Tranquilo? Então, uma observação importante. Também no nome de pastas e arquivos, a gente só pode ter os 260 caracteres. Mas alguns caracteres não são aceitos. Quando você for salvar o nome, você não pode colocar alguns caracteres. Por quê? Porque o sistema operacional ele já usa esses caracteres. Por exemplo, na pasta raiz do Windows, ele usa a barra invertida, que é o C2 ponto barra invertida. Então você não pode usar uma barra invertida quando você for salvar um nome ou um arquivo ou uma pasta. Então são 9 caracteres que ele não aceita. Tem um desenho interessante que a gente pode fazer para memorizar. Nas questões, vou fazer esse desenho para vocês também ter essa opção. Ou fazer o desenho ou aprender esses 9 caracteres, né? Que é a barra invertida, o pipe, que é a barra vertical, asterisco, 2 pontos, interrogação, menor que, maior que e aspas duplas. Porque aspas simples é aceito. Você pode salvar com aspas simples. Mas aspa dupla, a aspa, você não consegue salvar. Tranquilo? Em versões específicas como o Windows 10 e 11 Enterprise, é possível ter multisessão, o que significa que várias conexões remotas de área de trabalho podem ser simultâneas. Então, não é em todas as versões que o Windows aceita essa conexão
remota, entendeu? Em alguma versão específica. No caso, no Windows 10 e 11 é no Windows Enterprise, beleza? As principais edições do Windows: Home, Pro, Education, Workstation, Enterprise, Multisseção, Enterprise Multisseção e a IoT Enterprise. Essa IoT, como eu já falei, ela é compatível com dispositivos que não é o computador para acesso à internet. Então, esses dispositivos que são mais complexos, que precisam de um sistema operacional, o Windows ele dá o suporte a essa tecnologia, tranquilo? Então, aqui nós temos uma área de trabalho. Essa é a área de trabalho do Windows, né? Também conhecida como desktop. Beleza? Na área de trabalho, na parte inferior, nós temos a barra de tarefas. Importante você conhecer a barra de tarefas. No canto inferior esquerdo, nós temos o botão iniciar. No botão iniciar, nós temos algumas ferramentas nativas do Windows. Nós temos também o configurações, que é parecido com o painel de controle. Não é a mesma coisa, mas são bem parecidos. Tem algumas funcionalidades que são iguais, né? Então nós temos o botão iniciar, pesquisar. Através de pesquisar você pode digitar alguns comandos e abrir alguns aplicativos ou utilitários do Windows. Tranquilo? Por exemplo, você digitar lá CMD, você vai abrir a interface de linha de comandos. Aí nós temos o Cortana. Cortana é um assistente virtual, né? É um assistente virtual. Tinha inteligência artificial. Mas o Windows descontinuou esse assistente virtual. E hoje ela trabalha com a Copilot. Tranquilo? Depois nós temos a visão de tarefas. Ele trabalha com área de trabalho virtual. Nós podemos criar áreas de trabalho virtual para facilitar quando você estiver fazendo muitas tarefas. Se você quiser organizar, você cria área de trabalho virtual. Assim deixa seu trabalho mais organizado. Tranquilo aí? Nós temos a área de notificação, que é toda essa parte aqui do canto direito, é chamada de área de notificação. Aí nós temos lá a central de ações, que ela informa algumas ações, como vírus. Ela vai dar essa informação, entendeu? Então é a central de ações. Questão de atualização do sistema. Ela vai dar algumas informações para a gente. E no canto, nós temos lá o mostrar área de trabalho. Se você clicar lá, ele minimiza toda a tela. Todos os programas que estiverem abertos, você clicando lá no canto, vai mostrar a área de trabalho, vai minimizar tudo. Tranquilo? O menu iniciar. O menu iniciar, ele tem algumas funções, né? No caso, o desligar, ele vai aparecer lá. Desligar, reiniciar, suspender, hibernar, bloquear. Agora, esse sair, ele aparece quando você clica Ctrl Alt Del. Tranquilo? Você aperta Ctrl Alt Del, aparece o sair. Eu coloquei aí porque é algo para você também saber. Você tem que saber, né? Para sua prova. Tranquilo? Então, o desligar, ele desliga completamente o computador, né? Corta ali a energia. Reiniciar, ele desliga o sistema completamente e o liga automaticamente. Suspender, ativa o modo de economia de energia, mas não desliga o computador. Ele fica utilizando ali uma baixa energia e deixa ali todos os programas ativos, né, que você estava mexendo ali, utilizando. Hibernar, se ativado, porque o hibernar ele não aparece nativamente, né?
Tem que habilitar para ele poder aparecer. Então o que vem a ser o hibernar? Ele salva, né? Ele salva o estado atual do trabalho no disco e desliga o computador. Então todas as tarefas que você está realizando, ele salva no disco e desliga o computador. Quando você ligar o computador, consegue abrir as tarefas que você estava realizando. Bloquear permite sair da conta sem encerrar a sessão de trabalho. O bloquear, ele simplesmente ele coloca lá uma tela para você logar de novo entre usuário e senha. Isso. O sair, ele é o antigo fazer logoff, né? Permite sair da conta e encerra a sessão de trabalho. Login de conta do usuário. É uma informação importante. O Windows ele trabalha com o usuário padrão, o administrador e o conta de convidado. Isso aqui ele é bom para a empresa, tranquilo? Por quê? Porque para uma empresa não é interessante que o funcionário fique mexendo todas as funções, em todos os privilégios. Não é importante que o usuário comum tenha todos os privilégios, porque ele pode de alguma forma instalar ou desinstalar um programa que venha a danificar um sistema, por exemplo. Entendeu? Então ele tem que usar contas padrão. Inclusive o próprio administrador ele tem que usar uma conta padrão, que é uma conta que tem ele é limitado, tem recursos limitados. Só é interessante ele mexer como administrador quando ele for realmente instalar ou remover ou colocar alguma função a mais ali para o sistema. Tranquilo? Então, ele tem o usuário padrão, administrador e o conta de convidado. Só quem vai ter todos os privilégios vai ser o administrador. Observação. Uma das maiores novidades do Windows 10 foi o recurso de múltiplas áreas de trabalho, recurso já presente em outros sistemas operacionais, como, por exemplo, o Linux. O suporte à área de trabalho virtuais dá ao usuário a possibilidade de separar programas abertos em diferentes grupos, um para trabalho e outro para uso pessoal, por exemplo. Nós temos aqui as teclas de atalho para abrir essas áreas de trabalho virtual. Mais uma vez, não confundir agora com acesso remoto, né? Agora é acesso virtual. Você vai criar de forma virtual uma área de trabalho para você estar organizando ali seus trabalhos. Viu? Então nós temos aqui algumas teclas de atalho que realmente pode ser questão de prova. Botão Windows mais Tab e abre o Task View, que é o visão de tarefas. Ele vai mostrar ali quantas áreas de trabalho virtual você criou. De repente você pode clicar e escolher ali, navegar entre as áreas de trabalho que você criou. Windows Ctrl D é o comando para criar uma nova área de trabalho. Windows Ctrl F4 fecha essas áreas de trabalho virtuais. E o Windows Ctrl Z você pode navegar entre essas áreas de trabalho. Beleza? Pega o bizu. Então nós temos aqui também o Windows Explorer. O Windows Explorer é justamente o explorador de arquivos, de pastas e arquivos. É ele que vai gerenciar ali a criação, a movimentação. Tranquilo? Então é importante a gente agora frisar bem, porque isso aqui é um dos itens que está lá no seu edital. Aí vamos estudar todos aqueles itens do edital, tudo que está dizendo lá no edital, mais um pouco. Porque geralmente quando questões de concurso, eles não se limitam apenas naquela lista que está lá no edital, né? Quando ele bota lá
Por exemplo, sistema operacional Windows. Bota lá comandos de linha de comandos. Ele acaba cobrando coisas a mais. Então, nós não vamos já ter só aquilo dali. Tranquilo? Mas é importante bater naquela parte que está escrita ali no edital. E essa é uma das partes que está descrita ali no edital. Então, vamos lá. Para você abrir o explorador de arquivos, você vai clicar no botão Windows, mais ali você já abre o gerenciador de arquivos. Para criar uma nova pasta, Ctrl Shift N. Seleção de arquivos e pasta. Se você quiser selecionar todas as pastas, você aperta Ctrl A. Add all, todos, né? Então você seleciona todas as pastas. Dentro de um grupo de várias pastas, se você quiser selecionar só a primeira e a última, você clica na primeira, segura Ctrl e clica na última. Se você quiser clicar no conjunto de pastas, também você pode clicar na primeira, Shift, clica lá na que você quiser, você vai selecionar todo aquele conjunto de pastas. Ctrl Shift, clica na primeira, clica na que você quiser, ele vai selecionar um conjunto de pastas. Tranquilo? Para renomear um arquivo, você pode clicar em cima do arquivo e apertar a tecla F2. Assim você vai renomear o arquivo. Pode clicar com o botão direito. Existem outras formas de renomear uma pasta ou um arquivo, mas essas aí são as principais. Manipulando arquivos e pastas. Nós podemos, tanto um arquivo como uma pasta, nós podemos ocultar um arquivo, por exemplo, ou uma pasta. Você clica com o botão direito, vai ter a opção lá, propriedades, e em propriedades tem a opção ocultar. Você clica em ocultar e a pasta some. Se você quiser visualizar aquela pasta, aí você vai lá em exibir, aperta opções e nas opções vai ter lá a parte de exibir pastas e arquivos ocultos. Ela vai ficar meio transparente. Aí você clica nela, quiser trazer ela de volta, propriedade, clica com o botão direito, propriedade, e desabilita lá o ocultar, tranquilo? Lá em propriedade também você pode mudar as permissões, vai dizer quem pode ter acesso, você pode só exibir e não modificar, tranquilo? Então você pode mudar permissões. Copiar e transferir arquivos. Copiar e transferir através do arraste. Aí nós temos duas formas. Pode ser unidade de disco, a mesma unidade de disco ou disco diferente. Daqui a pouco eu vou mostrar um bizu geral aí para vocês sobre isso aí. Propriedades de um arquivo. Propriedade de um arquivo, clicou com o botão direito, tem propriedade. Lá vai ter algumas funções, como ocultar, mudar permissões, tranquilo? Pastas e biblioteca. É interessante você saber a diferença de pasta e biblioteca. A pasta ele é um container para guardar outras pastas ou arquivos. Tranquilo? E a biblioteca, ela já funciona ali de forma virtual. Ele é um container virtual que agrupa arquivos de diversas pastas físicas. Então, vários arquivos podem ser encontrados lá. Entendeu? Vários arquivos você pode jogar para essa biblioteca. Pode-se dizer que é uma pasta ali virtual. Mesmo esses arquivos estando em outras pastas, você pode acessar através dessa biblioteca. Tranquilo? Então, a movimentação de pastas e arquivos no Windows, ela funciona da seguinte forma. Você pode fazer essa movimentação dentro de um mesmo disco, né? Por exemplo, você tem no seu computador, quando você compra um computador, ele tem lá o disco C. Se você tem só o disco C, você movimenta de uma forma. Agora, se você particionou e ele tem lá disco C, disco D, disco F, ou quando você conecta um HD, ele também ele vai reconhecer ali como se fosse um disco do próprio computador.
Então, pega esse bizu aí. Se você conectar um HD externo, ele reconhece ali como se fosse uma unidade ali do próprio, uma partição ali do seu computador. Então essa movimentação ela vai acontecer da seguinte forma. De vermelho é a parte que é igual, tanto se for de mesma unidade de disco ou de disco diferente, vai acontecer do mesmo jeito. Então vamos primeiro analisar essa opção, tranquilo? Se você tiver em unidade igual ou em unidade diferente, quiser arrastar a pasta, se você clicar com o botão direito e arrastar, vai abrir um menu de opções. Aí lá que você vai escolher se você quer copiar só um link, se você quer copiar a pasta ou arquivo, se você quer mover essa pasta ou arquivo. Tranquilo? Depende se é em disco diferente ou igual. Se você também quiser criar um link, também é igual. Tanto na mesma unidade como em unidade diferente. Você clica, segura e arrasta, segurando o Alt. Lá você vai criar apenas um link. Quando você insere um HD ou um pendrive e cria um link, ele só vai funcionar de novo se estiver conectado ao computador. Pega esse bizu. Agora vamos aqui para a mesma unidade de disco. Se você quiser movimentar um arquivo, né, como se você fosse recortar e colar em outra pasta, pelo arraste, você vai clicar, segurar e arrastar em cima da outra pasta. Ele vai movimentar. Se você quiser copiar, você segura o CTRL. Tranquilo? Agora, se for em unidade diferente, para unidade diferente, se você pegar e jogar para outra pasta que está em uma unidade diferente, ele copia o arquivo. Se você apertar o CTRL, também ele vai copiar. Se você quiser mover, tem que segurar o Shift. Então eu aconselho, como eu falei no início da aula, que você faça esses testes. Tranquilo? Ao término da aula, você dê uma fuçada em um sistema operacional e faça esses testes de... Coloca lá um pendrive e faça esses testes de arraste de pasta para fixar melhor o conteúdo. Tranquilo? E aqui é um bizu final, né? Alguns atalhos, alguns comandos, né? Então, você pode dar uma olhada nessa lista aí. É o simples, né? Que funciona. Geralmente o que cai são esses comandos simples mesmo, entendeu? Então, Ctrl A, seleciona toda a área de trabalho. Ctrl C, copiar. Ctrl X, recortar. Ctrl V, entendeu? Colar os itens selecionados. Ctrl Z, desfazer a ultimação. Ctrl Y, refazer. Ctrl ESC, menu iniciar. Ctrl Shift ESC, abre o gerenciador de tarefa. Então eu aconselho você fazer teste, né? E vendo como é que funciona. Tranquilo? Cada atalho desse aí, né? Ctrl Shift ESC, ele vai abrir o gerenciador de tarefas. Você deu uma olhada lá nesse gerenciador de tarefas, como que ele funciona, o que ele exibe. Isso vai funcionar muito bem para este concurso. Tranquilo? Então aqui a gente chegou no término do Sistema Operacional Windows, primeira parte, né? Aí vamos para a segunda parte e lá eu vou dar alguns bizus melhores ainda, entendeu? Sobre algumas novidades do Windows 10, Windows 11. Então você não pode perder esta próxima aula. E após vai ser uma aula apenas de questões. 15 questões são potenciais para estar na sua prova. Beleza? Tamo junto.